O título do capítulo 3 de 1 João diz assim: Deus é Pai e é santo, seus filhos também são santos. Então o título diz: Deus é Pai e é santo, seus filhos também são santos. A gente está numa sequência em que João está a todo momento refutando e exortando o povo de Deus a tomar cuidado com algumas ciladas e com algumas armadilhas que invadiam a igreja de Cristo naquela época. Então João está a todo momento trazendo algumas verdades. Ele já falou que os filhos de Deus andam na luz, que os filhos de Deus amam ao próximo, que os filhos de Deus acreditam na verdade, que os filhos de Deus não vivem em pecado. Ele já falou de muitas coisas, que os filhos de Deus perdoam ao próximo, que os filhos de Deus resistem às tentações. Ele disse isso, que nós perseveramos no caminho do Senhor. Ele disse que nós não devemos amar o mundo, que os filhos de Deus não amam o mundo. Então ele está numa sequência de exortações para proteger a igreja e abrir os olhos daqueles que faziam parte daquela igreja. Então, desde o início, João está tratando de 3 pontos específicos: do assunto moral, que é a questão de você obedecer a Deus, isso é moral. Ele está falando da questão social, que é quando a gente ama o próximo, ama os nossos irmãos, ama os vizinhos, ama as pessoas. E também está falando da questão doutrinária, que é quando a gente se apega à verdade e não dá ouvidos às falsas doutrinas dos inimigos de Deus. Então no versículo 1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Vamos parar aqui, depois a gente segue. No grego, no original, João começa com vejam. É como se ele estivesse chamando a nossa atenção. Vejam que grande coisa, vejam que obra magnífica, vejam que escultura, vejam que bela paisagem, vejam que coisa sensacional. Sendo que ele está chamando a nossa atenção, vejam o amor de Deus. Então ele diz: vejam que grande amor. Então ele diz: olha, além de ser algo admirável, espantoso, algo que todos devemos parar e contemplar, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele diz: olha, não é como eu disse, uma paisagem, uma escultura, uma obra, um quadro, uma pintura, vejam o grande amor que o Pai nos tem concedido. Então ele chama a atenção dos seus leitores para um tipo de amor que só pode vir da pessoa do Pai para com os seus filhos. É um grande amor, um amor que espanta, um amor que constantemente eu cito aqui na igreja e não me canso de dizer que nós não sabemos explicar. Um amor que transcende o nosso entendimento, um amor que quando a gente olha para a nossa vida, para as nossas falhas, para os nossos erros, a gente diz: o que Deus viu em mim para me amar? O que Deus viu de tão interessante a ponto de resolver enviar o seu filho? E preste atenção que João diz assim: o Pai nos amou. Ele diz: vede com que grande amor nos tem concedido. É como se o amor de Deus fosse um manancial, como a Lara começou o culto, que jorra todos os dias sobre a nossa vida. Como se o amor de Deus fosse um rio que constantemente não para de fluir do amor de Deus para a vida daqueles que são filhos de Deus. Um amor que não é interrompido. E aí, devo fazer esse paralelo. O amor que o mundo prega, ele acaba, ele é interrompido, ele deixa de existir, ele passa, ele muda de uma pessoa para outra, de uma mulher para outra, de um homem para outro, ou de um bem para outro. As coisas ficam velhas, o amor que tínhamos por aquelas coisas já não mais interessa e passamos a amar outras. Diferente do amor do homem, do amor do mundo, a Bíblia diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então é algo constante, é algo que não para, é algo que não é interrompido, mesmo diante das nossas imperfeições e das nossas falhas. É claro, eu falei isso aqui há pouco tempo atrás, que assim como vocês que são pais, quando um filho erra, é legítimo que os pais fiquem irados,
repreendam, disciplinem aquele filho, e momentaneamente até fiquem um pouco chateados com aquele filho por causa de um erro, por causa de uma transgressão, por causa de uma desobediência, mas contudo, entretanto, todavia, nenhum dos pais aqui em sã consciência deixa de amar o seu filho simplesmente porque ele errou, porque ele falhou, porque ele desobedeceu. Pelo contrário, é muito comum encontrarmos irmãos aqui que vão ter histórias de vida de filhos que os decepcionaram, e ainda assim dizem: pastor, eu amo os meus filhos de forma incondicional, daria minha vida pelos meus filhos, faria tudo pelos meus filhos. Então, assim também é o nosso Pai para conosco, até porque o próprio Jesus disse: olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Se vocês, quando o filho pede pão, não dão cobra, se quando o filho pede um peixe, vocês não dão pedra, vocês dão aquilo que eles desejam, aquilo que é bom para eles, quanto mais o Pai. Então a palavra pai implica relacionamento com filho, a palavra pai implica amor incondicional, a palavra pai implica relacionamento constante. É isso que João está dizendo. Vejam, olha que grande amor. É comum, e acredito que todo mundo aqui também na vida já se apaixonou, é comum a gente se apaixonar e achar que aquele amor, eu sei que é até frustrante falar isso para os mais jovens, para os mais adolescentes e tal, mas irmãos, bota um negócio na sua cabeça. Com raras exceções, a sua primeira paixão, ou o seu primeiro amor, você quer até fugir de casa por ele, vai acabar. Com raras exceções. Você conhece alguém que fala: pastor, não, o nosso é um amor desde a adolescência, foi meu primeiro namorado e vingou, que benção. Mas na maioria das vezes vai passar. Quando o carnaval passar, quando o verão passar, vai embora também. Diferente, João diz: não, o amor de Deus é diferente. Ele nos tem concedido dia após dia, e o amor de Deus chega a tal ponto que João diz: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João sabia que nós, por desobediência, por causa dos nossos pecados, éramos considerados inimigos de Deus, éramos considerados ovelhas desgarradas, mas ele diz: Deus nos amou de tal maneira que hoje nos chama de filhos. Aqueles que o desobedeceram, o renegaram, viraram as costas para ele. Quantas vezes nós falhamos para com Deus e decepcionamos entre aspas, porque Deus não se decepciona, mas decepcionamos aquilo que Deus tinha para a nossa vida. E o texto diz: ainda assim Ele nos chama de filhos, e somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, temos os privilégios que só competem ou que só cabem a um filho de Deus. E interessante que João diz assim: a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aí ele bota um ponto em vírgula e diz assim: e de fato somos filhos de Deus. É como se João estivesse dizendo assim: olha, isso não é uma promessa mística que vai acontecer quando a gente chegar no céu. Nós já somos filhos de Deus, nós devemos já viver como filhos de Deus, nós devemos já nos apropriar das promessas e das bênçãos dos filhos de Deus. Não devemos viver aqui nessa terra como bastardos, como ímpios, como pessoas que não têm pai, como pessoas que não têm perspectiva de vida. Não, João diz: Deus nos amou de tal maneira a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato já somos filhos de Deus. Ou seja, já repousa sobre nós a experiência, a promessa, as benesses de sermos filhos de Deus. Acordamos de manhã com a certeza de que temos um Pai no céu. Ainda que a vida nos pregue algumas peças, algumas ciladas, alguns problemas, irmãos, a gente tem um Pai no céu. A gente não vive a revelia, a gente não vive a bangu, a gente não vive a sorte do destino. Vai aí, vamos ver o que vai dar. A gente, quando acorda de manhã e puxa o primeiro fôlego consciente, porque a gente não para de puxar o fôlego durante a noite, a gente lembra: eu tenho um Pai no céu. Independente do que eu for enfrentar naquele dia, independente do que eu estou enfrentando naquela semana, independente do que eu estou vivendo naquela fase da minha vida, eu tenho um Pai, e de fato eu sou filho de Deus. E se daqui partir, eu sou filho de Deus. Se aqui ficar, eu sou filho de Deus. Então, irmãos, guarde isso na sua memória. Às vezes a gente permite, eu estou falando de mim também, que a rotina, que as circunstâncias, que as coisas dessa vida tirem do nosso horizonte, tirem o brilho de que nós somos filhos de Deus, tirem a graça de que nós somos filhos de Deus,
tirem a beleza de termos sido regenerados, tirados do lamaçal de pecado, e agora somos filhos de Deus. Sabe quando você era mais jovem, não sei, e você olhava para o seu pai e tinha aquela admiração? Eu sempre tive muita admiração para o meu pai, apesar dele não valer muita coisa. Meu pai sempre foi mulherengo, meu pai sempre foi complicado, mas meu pai sempre foi professor, e eu sempre fiz jiu-jitsu, meu pai sempre foi campeão, e eu ficava muito encantado com meu pai. Meu pai era quase um super-herói para mim mesmo. Meu pai era quase um rei, sentado num trono, e eu não tinha muito acesso àquele rei. E é uma admiração que geralmente todo filho ou toda filha tem pelo pai e pela mãe. E aí quando a gente vem para o Evangelho, a gente descobre um pai infinitamente melhor e maior, a gente deixa que algumas coisas diminuam esse brilho. É verdade que com o tempo vai passando, a gente vai descobrindo, como eu disse, alguns defeitos dos nossos pais, eles têm mesmo, e a gente vai começando a ver que eles não são super-heróis, que eles são de carne e osso, e que eles falham, como eu descobri com o passar do tempo sobre o meu pai. Mas com relação a Deus, isso nunca vai existir. Com relação a Deus, esse brilho, esse encanto de ser o pai maravilhoso que todo filho quer, nunca vai deixar de haver. O que acontece é que nós deixamos que as coisas embaçem os nossos olhos, deixamos que a vida entulhe a nossa mente, e a gente não consegue mais ver Deus como aquele pai super-herói, aquele pai todo-poderoso, que nos abençoa todos os dias e que em breve voltará. Então os filhos de Deus, irmãos, têm que experimentar esse amor, têm que experimentar essa alegria, mesmo nos momentos de dor, irmãos. Não permita que a dor, que o sofrimento, que a luta, que o desânimo tire de você essa certeza. Você é filho, e filho do Deus Todo-Poderoso. Depositamos a nossa confiança, a nossa fé nele. Não é isso que diz o salmista? Ainda que o mundo se transforme, ainda que os mares se revoltem, eu confio no Senhor, confiarei eternamente no Senhor. Então os filhos de Deus devem ter essa experiência. Busque isso, irmãos. Talvez, e aí não é de todo pecaminoso você falar, pastor, o tempo passou e eu perdi isso. Não é de todo pecaminoso, isso é fato, somos seres humanos, é fato que isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. Mas quem sabe hoje Deus tenha separado esse texto para nos trazer à memória que um dia, quando nós entramos por essa igreja, ou quando entramos em outra igreja, ou quando nos convertemos, um dia a gente já teve esse brilho nos olhos, um dia a gente já teve esse encanto. Deus é maravilhoso, Deus é o meu pai, olha como Ele me amou, Ele enviou o Filho dEle, Ele não me abandona, mesmo diante das minhas imperfeições. Então eu quero te convidar nessa manhã a fazer isso. Olhe para Deus e volte a encará-lo como aquele que nos ama de forma incondicional. Nada fizemos, mas Ele nos amou. Então João nos ensinou lá no Evangelho que Deus é amor, e agora aqui ele nos ensina que além de Deus ser amor, o amor dele se personifica, porque ele diz, vejam que grande amor. Eu não precisaria falar isso aqui, mas de forma muito breve, a maneira mais fácil de você ver o amor de Deus é olhando para Cristo Jesus e para tudo que Ele fez pela gente. Já João vai falar um pouco de Jesus. Então quando o João nos chama a ver o amor de Deus, é claro que nós sentimos o amor de Deus, é claro que nós percebemos o amor de Deus, é claro que o amor de Deus testifica no nosso coração e na nossa alma. Mas irmãos, a melhor maneira de ver o amor de Deus é olhando para quem Jesus é, o que Ele fez e o que Ele ainda vai fazer por mim e por você. Vejam o amor de Deus, vejam que grande amor, vejam a iniciativa que Deus tomou em nos amar. Não é isso que diz também as Escrituras? Não fostes vós que amaste a mim, antes eu vos amei primeiro. Eu vos amei primeiro. Então a iniciativa vem de Deus. Deus é a origem do amor, Deus é a fonte de todo o amor, Deus é o criador do amor, e não as circunstâncias. Ah, pastor, deixei de amar. Por quê? Ah, porque mudou a circunstância. Mas quem disse que as circunstâncias mudam o nosso amor, irmão? Quem disse que o tempo de relacionamento aumenta ou diminui o nosso amor? O nosso amor tem origem em Deus, vem dEle, Ele é a fonte, Ele é o manancial, é Ele que cria, é Ele que aumenta, é Ele que dá, é Ele que concede. De novo, repito, sei que os relacionamentos são difíceis, sei que vivermos em comunidade, amarmos uns aos outros, não é fácil, mas se o amor é dom de Deus, é Ele que concede, Ele sempre vai ter mais para dar, sempre vai ter. Basta que busquemos, basta que oremos,
basta que nos aproximemos dele. Se ele é a fonte, é nessa fonte que eu tenho que estar. Se ele é o manancial, é dali que eu tenho que beber. Se ele é a origem, é lá que eu tenho que buscar. E não ficar buscando amor nas coisas passageiras desse mundo, inclusive na beleza, que é importante no relacionamento, mas logo logo você vai descobrir que pouco importa. Pouco importa. Então não busque amor nas coisas que o mundo oferece. Para terminar esse versículo e a gente seguir, ele diz assim: por essa razão de quê? Por razão de sermos filhos de Deus, por razão de Deus nos amar, por razão de termos conhecimento, contato, comunhão com Ele, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ou seja, aí João termina esse versículo dizendo: olha, o mundo hostil, descrente, o mundo que tenta a todo momento nos desviar, nos afastar da presença de Deus, só faz isso por um único motivo: ele não nos conhece e nem pode nos conhecer, porque nós andamos na luz, eles andam nas trevas. Nós amamos e perdoamos, eles não amam e não perdoam. Nós amamos a verdade, eles amam a mentira. Nós rejeitamos as ofertas que o mundo dá, enquanto as pessoas amam aquilo que o mundo oferece. Ou seja, vivemos em mundos diferentes, vivemos em realidades diferentes. Por isso João diz: o mundo não nos conhece, por isso o mundo nos persegue, por isso o mundo nos odeia, por isso o mundo sempre vai fomentar aquilo que é contrário à vontade de Deus. E aí é bom que fique importante, eu falei isso aqui há pouco tempo atrás, não sei se todos estavam, quando João está falando de mundo aqui, ele não está falando da criação, não é que a gente tem que odiar a natureza, odiar os animais que Deus fez. Quando João está falando de mundo aqui, não é mundo, as criaturas, os seres humanos. João está dizendo que a gente tem que odiar os seres humanos, ainda que os seres humanos sejam usados por Satanás, muitas das vezes, para praticar aquilo que não convém. João está falando de mundo, sistema, um sistema pecaminoso que faz de tudo para corromper e para minar a vontade de Deus. Então, quando a gente rejeita esse mundo, nós nos identificamos com o Pai e o mundo não nos conhece, o mundo nos persegue e se levanta. Então, quando nós confessamos que somos filhos de Deus, obedecemos ao Pai, abandonamos aquilo que o mundo nos oferece, perdoamos os irmãos, amamos a Deus sobre todas as coisas, pode ter certeza que o mundo não vai nos entender, o mundo não vai nos reconhecer, o mundo não vai nos aceitar de bom grado, porque a nossa maneira de viver revela que o mundo está indo de mal a pior. Quando brilhamos à luz do Evangelho, revelamos que o mundo está em trevas. Isso é fato. E como eu disse no início, no fundo, a gente não é capaz de compreender e explicar o amor de Deus. Mas João diz: olha, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Chegamos agora em mais um versículo, e João continua destacando o amor de Deus e o relacionamento que nós temos com Ele. João começa dizendo: amados. Amados é fato, é alguém que é amado por outro. E João está dizendo amados aqui. É claro que João amava a igreja, mas João está trazendo o sentido de amados por Deus. Esse é o contexto: amados por Deus. E aí ele traz de novo a nossa memória: agora somos filhos de Deus. Ele já tinha falado isso no versículo 1, de fato somos filhos de Deus. Ele diz: agora somos filhos de Deus, mas tem algo que eu quero dizer para vocês. João diz: olha, é só o começo. Essa vida aqui, esse tempo que estamos passando aqui, é transitório, passageiro, e é só o começo, porque ainda não chegou o que haveremos de ser, ainda não se manifestou como seremos. Ou seja, a obra maravilhosa de Deus só há de se completar na minha e na sua vida quando Ele se manifestar, quando Jesus vier nos buscar, quando contemplarmos face a face. É fato, hoje ainda somos falhos, ainda somos pecadores, ainda sofremos as mazelas dessa carne, ainda somos abalados e afetados por esse mundo pecaminoso, mas haveremos de ser como Ele é. Então a obra perfeita de regeneração do todo
vai acontecer quando Cristo se manifestar. Nós somos filhos de Deus em 3 momentos, ou em 3 sentidos. Somos filhos de Deus por criação, porque Ele nos criou. Somos filhos de Deus por adoção, porque Ele nos adotou. E somos filhos de Deus quando nascemos de novo pelo Espírito. Então nós somos filhos de Deus por criação, adoção e novo nascimento. Aí você começa a entender por quê, e de noite a gente vai falar sobre isso. João diz que existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Aí você diria, poxa pastor, mas Deus não criou todas as coisas? Sim, mas Deus é criador de todas as coisas, ou melhor, Deus é pai de todas as coisas, no sentido de criador. Mas a adoção, só aqueles que confessam Jesus. Novo nascimento, só aqueles que confessam Jesus. Então você começa a entender que vai chegar um momento da raça humana em que as coisas começam a se dividir. Sempre falo isso aqui. Vai chegar uma hora em que nós haveremos de perceber em que o mundo está dividido entre bodes e ovelhas, filhos e bastardos, joio e trigo, aqueles que servem e aqueles que não servem. Isso é fato, é inevitável. É duro de se falar porque amamos as pessoas e gostaríamos que a grande maioria, ou o maior número possível deles, se arrependesse, confessassem Jesus e viessem para o nosso lado. Mas é fato, irmãos, que muitos não farão. A Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é apertada e que poucos entrarão por ela. Poucos. Em contrapartida, a Bíblia diz que largo é o caminho, espaçoso, ou vice-versa, é a porta, e que muitos vão por esse caminho, o caminho que conduz à perdição. É a Bíblia que diz. Então, voltando para cá, e aí, pastor, o que seremos? Porque João diz que ainda não somos o que seremos. Irmãos, é difícil entrar nesse assunto, porque a Bíblia nos revela muito pouco sobre isso. É algo muito místico, é algo muito misterioso, é algo muito espiritual. Uma coisa eu sei, a Bíblia me permite dizer: quando Jesus voltar, eu serei conforme Ele é, e eu estarei para sempre com Ele. Isso é fato, isso eu posso afirmar. Agora, como nós seremos, como será o nosso corpo, já falei um pouco aqui. Eu acredito que nós teremos um corpo muito parecido com o de Jesus depois da ressurreição, mas como de fato seremos, eu não posso afirmar. Nos basta saber, quando Ele vier, eu serei como Ele é. Quando Ele vier, Ele vai me levar para a casa do Pai e eu passarei a eternidade com Ele. O resto, irmãos, nos compete esperar, orar. Quando chegar naquele grande dia, a gente conversa sobre. Pô, pastor, viu como a gente se transformou? Viu no que nos tornamos? Teremos a eternidade para conversar, creio eu, e vai ser interessante. Então hoje, o que podemos afirmar? Guarde no seu coração: quando Ele voltar, eu serei como Ele é, e quando Ele voltar, eu passarei a eternidade com Ele. Agora, como vai ser? Apenas espere, apenas aguarde, e nós haveremos de ver. Versículo 3: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, se sabemos que ele voltará, e que quando ele voltar, seremos como ele é, estaremos eternamente com ele, como eu aguardo o futuro? Como eu espero a segunda vinda? O que eu faço antes de Jesus voltar? João diz no versículo 3: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Que esperança? De que ele vai voltar e que eu serei como ele é. Ainda não se manifestou o que eu haverei de ser. Então o que eu faço? Eu me purifico. O que eu faço? Eu me santifico. Você percebe que João não coloca a santidade aqui como uma possibilidade. Ele não diz assim: todo aquele que crê em Jesus pode se purificar, pode se santificar, pode ser que se afaste do mal. Ele coloca como uma verdade. Ele diz assim: e a si mesmo se purifica. Não é uma condição, não é algo que você pode escolher, é algo que é fato. Então ele diz: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, se eu espero nele, se eu quero ser como ele é, se eu serei semelhante a ele quando ele voltar, é fato de que nessa vida, é óbvio que nessa vida, eu tenho que procurar o mais puro possível ser. Não foi assim que João começou o título? João começou o título dizendo assim: Deus é Pai e é santo, seus filhos também são santos. Há uma correlação que não dá para separar.
Já já a gente vai tratar mais sobre isso, principalmente à noite. Mas é como se João estivesse dizendo assim: se Jesus é puro, aqueles que querem ser semelhantes a ele devem ser puros, ou pelo menos lutar todos os dias em busca de pureza. Se o Pai é santo, aqueles que dizem que são seus filhos devem ser santos. Senão há uma grande hipocrisia ou incoerência naquilo que nós estamos declarando. Mais tarde a gente vai entrar mais nesse detalhe. Então, anteriormente, no capítulo 1, João disse: olha, Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele disse: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Então no capítulo 1, ele disse: olha, Jesus nos purifica de todo o pecado. No capítulo 2, ele disse: se nós dissermos que temos comunhão com Ele, devemos andar como Ele andou. No capítulo 2 ele fala assim: ó, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como Ele andou. Então, se Ele me purifica de todo o pecado, eu ando como Ele andou, eu chego no capítulo 3 e João diz: consequentemente, você deve ser santo e puro, porque Ele te purificou do pecado. Ele falou isso no capítulo 1. Você deve andar como Ele andou, falou no capítulo 2. E quando chega no 3, ele diz: a consequência disso é fato, é ser puro e ser santo, é ser mais parecido com Jesus. É uma consequência lógica. Fui purificado, ando como Jesus andou. Não estou dizendo aqui de perfeição, não estou falando aqui de ser santarrão, certo? Mas se eu fui purificado, se eu fui liberto das amarras de Satanás, se eu não sirvo mais ao pecado, ando como Jesus andou, a tendência é que na minha vida eu comece a reproduzir os frutos do Espírito. Mas ao contrário, se eu não fui purificado do pecado, se eu não ando como Jesus, a tendência é que a minha vida reproduza frutos da carne: ódio, raiva, pecado, lascívia, impureza, inimizade, discórdia, ira, porfia. Não é isso que diz Gálatas capítulo 5? É uma condição, queridos, lógica. Fui purificado, ando como Jesus, vou dar frutos do Espírito. Não fui purificado, não ando como Jesus, vou dar frutos da carne. São ruas paralelas, elas não se tocam, elas não se cruzam, são caminhos diferentes. Então, ainda que a gente às vezes nem tenha muito aquela neurose de não, tem que ser santo, sabe? Graças a Deus a gente passou dessa fase. Não, eu não posso ouvir nenhum outro tipo de música porque eu sou santo. Eu não posso falar com meu vizinho que é ímpio porque eu sou santo. Graças a Deus a gente passou dessa fase meio bitolada. Mas uma coisa é certa: se eu sou filho de Deus e ando como Jesus andou, a santidade vai acontecer na minha vida. Diante do pecado eu vou me desviar. Diante daquilo que não agrada a Deus, algo vai falar no meu coração: ei, isso não é para você. É fato. Versículo 4. Todo aquele que... Então olha só, ele falou no 3 de como nós devemos esperar a vinda de Jesus, nos purificando e com a esperança nele. Aí olha no 4, ele vai fazer um contraponto, ele vai fazer um contraste. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Apesar do crente, como eu disse, procurar viver em santidade, João sabia, e eu e você também sabemos, você avalia a sua vida, eu avalio a minha agora, que nós ainda somos tentados, provados, e algumas vezes a corrupção do pecado que ainda habita nessa carne nos leva a tropeçar e a vacilar. Isso é fato. Contudo, isso não significa que nós devemos viver continuamente praticando o pecado. No grego, quando João diz todo aquele que pratica, a palavra original aqui, ela está justamente apontando para uma prática contínua, uma prática, para um hábito, para algo constante, algo que você faz todo dia. Acordo de manhã, vou até o banheiro, escovo os meus dentes, faço minha higiene, tomo meu café. É uma prática. Então o que João está dizendo é que todo aquele que vive na prática do pecado como um hábito, como um ato contínuo, esse transgride a lei. João faz um contraste, ele diz: olha, o mundo, ele tenta colocar o pecado, como Lara disse aqui também, de manhã, ele tenta tratar o pecado de diversos nomes. Ele diz que o pecado é um distúrbio, que o pecado é uma fraqueza, que o pecado é um deslize. Tudo bem, o pecado é tudo isso: é um deslize, é um tropeço, é uma fraqueza.
O problema é que o mundo tenta trazer esses nomes para o pecado para dizer que o pecado é algo injustificável, que o pecado é algo aceitável. Mas calma aí, se no capítulo 1 a Bíblia diz que ele vem para me purificar do pecado, como pode o pecado ser algo justificado? Como pode o pecado ser um hábito na minha vida? Como pode eu entrar e sair na presença de Deus e continuar vivendo, praticando o mesmo pecado? Se o Filho de Deus me purifica do pecado, há uma grande contradição eu continuar vivendo no pecado, a ponto de dizer que talvez o Filho de Deus não tenha me purificado. Então cuidado, não estou falando de perfeição. Acabei de dizer, João sabia que o crente pode falhar, mas ele sabia que o crente não anda no pecado. Ele sabia que o crente não é escravo do pecado. Ele sabia que o crente não é dominado pelo pecado. Ele sabia que o crente pode vacilar, mas ele sabia que o crente não sente mais vontade de viver a vida que vivia antes. Para os gregos, você já deve ter escutado isso em algumas palestras, pecado era errar o alvo. Só que João diz, olha, é muito pior do que errar o alvo. É também errar o alvo. O alvo é obedecer a Deus. Quando você peca, você erra o alvo. Mas é muito mais. João diz, é transgredir toda a lei de Deus. Ele diz, porque o pecado é transgressão da lei. O pecado é ofensa a Deus, é afronta a Deus. O pecado é anular a lei de Deus. O pecado é dizer para Deus que nós podemos viver independente dele e longe da lei que ele nos deu, longe da vontade dele para a gente. Já falei isso aqui na igreja e vou repetir: todo pecado, irmãos, é pecado contra Deus. Às vezes eu converso com alguém e a pessoa diz, poxa pastor, estou envergonhado do meu pecado, porque as pessoas da igreja ficaram sabendo, porque minha família ficou sabendo, porque a vizinhança ficou sabendo. Irmãos, é verdade, nós devemos sentir vergonha disso. Mas a pior ou a maior vergonha deveria ser: Deus viu, Deus sabe, e o meu pecado foi contra Deus. Às vezes você fala, pastor, estou envergonhado, traí a minha esposa. É verdade, você deve ficar envergonhado, mas lembre-se, todo pecado é pecado contra Deus. Em primeiro lugar, foi Deus que te deu a sua vida, foi Deus que te deu o seu casamento. Então quando você peca contra a sua vida, você peca contra Deus. Quando você peca contra o seu casamento, você peca contra Deus. Foi Deus que te deu a sua comunidade de fé. Quando você peca contra ela, você peca contra Deus. Ou seja, tudo que você tem foi Deus que deu. Quando você peca contra as coisas que Deus te deu, você peca contra Ele. Se tudo que eu tenho vem de Deus, todas as vezes que eu peco contra aquelas coisas, ou quando eu sou negligente, ou quando eu maltrato aquilo que Deus me deu, ou quando eu não zelo por aquilo que Deus me deu, o que eu estou dizendo para Deus é: Deus, eu sou ingrato. Sou ingrato. Isso é comum, tá, irmãos? Na minha vida e na sua vida, na vida de todos nós. Geralmente quando Deus nos dá alguma coisa, a gente fica muito feliz, muito empolgado, a gente valoriza, a gente bota ali no cantinho, a gente cuida, mas o tempo vai passando, a gente começa a se lixar para as coisas que Deus nos dá. Essa é a verdade na vida de todo mundo. Então estou falando para você, estou falando para mim: zele por aquilo que Deus te deu. Traga à memória quanto você orou, quanto você pediu, o quanto você buscou e Deus te deu. Aí hoje a gente se trata de qualquer jeito, porque Deus já deu. Isso é comum na nossa vida. Cuidado, porque pecar é desconsiderar, é ter falta de consideração com Deus, é ser ingrato por tudo aquilo que Deus nos deu. Há perdão? Claro que há. João falou isso: todo aquele que confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas cuidado, até quando vai haver perdão? Até quando vai haver chance de se arrepender? Eu não sei. Não sei o dia que eu vou morrer, não sei o dia que você vai morrer. Não é verdade? Então o ideal é que a gente viva uma vida sempre de constante arrependimento e de constante obediência a Deus. Então, irmãos, se o amor tem origem em Deus, de noite eu vou falar um pouco mais sobre isso. Do outro lado, é claro que o pecado tem origem em Satanás. Se as coisas boas fluem do manancial de Deus, é claro de que todas as coisas ruins dessa vida fluem do podre rio do Satanás. Contudo, guarde isso, de noite eu vou falar sobre isso de novo. O pecado tem origem em Satanás, mas ele se completa
ou ele se personifica, ou ele acontece quando eu e você deixamos de ser instrumentos de Deus e cedemos a ele, a Satanás. Certo? Satanás peca desde o início, se rebelou contra Deus, mas a tentação dele, a malignidade dele, a contaminação do rio dele, só é reproduzida quando eu e você, de livre e espontânea vontade, paramos de ouvir a Deus e vamos ouvir a voz de Satanás. E aí começamos a reproduzir aquilo que só ele deveria fazer. O inferno foi preparado para ele e seus anjos. Os homens estão indo para lá porque de livre e espontânea vontade reproduzem aquilo que tem origem em Satanás, quando na verdade deveríamos reproduzir aquilo que tem origem em Deus, que é o amor. Por isso que é muito ruim quando dentro da igreja a gente tem inimizade. E pelo incrível que pareça, isso acontece nas igrejas. Quando dentro da igreja a gente tem irmãos que estão meio brigados, irmãos que estão um pouco chateados, porque querendo ou não, estou dizendo que você não é, ou que essas pessoas não são filhos de Deus, mas querendo ou não, essas pessoas estão dando vazão para aquilo que tem origem em Satanás. Todas as vezes que alimentamos isso dentro do corpo de Cristo, o que a gente está fazendo é dar corpo, é dar vida para aquilo que nasceu no coração de Satanás. Não somos perfeitos. Eu não tenho aqui a ilusão de que um dia essa igreja vai ser perfeita, nunca será. Mas diante, no momento em que percebermos que dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, dentro do nosso corpo de Cristo, tem surgido uma erva daninha, irmãos, a gente tem que cortar pela raiz. Se em algum momento a gente sondar o nosso coração e perceber que entre a gente e alguns irmãos, ou entre a gente e algum irmão, de algum lado, seja lá qual for o lado, ou você ou a pessoa, alguém tem dado vazão para aquilo que tem origem em Satanás, a gente tem que cortar isso na hora, porque contamina e faz muito mal, irmãos. Mas de noite a gente volta nesse assunto. Versículo 5: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então João segue dizendo assim: olha, se Jesus se manifestou para tirar os pecados, e ele mesmo não tinha pecado, não é isso que diz João Batista no capítulo 1 de João, versículo 29? Eis o Cordeiro de Deus, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então assim, de novo, se Jesus veio tirar o pecado do seu povo, é muita loucura nós acharmos que podemos viver no pecado. Os profetas do Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, falavam sobre isso. Os apóstolos no Novo Testamento davam o perdão de pecados como certo, como algo que já aconteceu na cruz. Ou seja, Jesus não veio ignorar o pecado, dar uma desculpa para o pecado. Jesus não veio dizer que o pecado era algo inocente, um mero deslize. Ele veio morrer pelo pecado. Se o pecado fosse algo inocente, um mero deslize, algo bobo de ser tratado, Jesus não morreria por ele. A Bíblia diz que Jesus pagou pelos pecados. A Bíblia diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Então, se o meu e seu Senhor foi à cruz para pagar, cancelar, morrer pelos nossos pecados, irmãos, não vive em pecado, não vive em pecado. Então João escreve no tempo presente, ele diz assim: sabemos que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele, dando a entender que inclusive hoje Jesus continua na glória, e nele não existe pecado. Ele não falou: e nele não existiu pecado, e nele não houve pecado. Não, nele não existe. No tempo presente ele continua sendo santo, puro, o Cordeiro de Deus. E nós, como seus filhos, devemos lutar por santidade, para sermos como o nosso Senhor é. Uma das marcas do Filho de Deus é ser livre da tirania de Satanás. E uma vez livre das amarras do pecado, a gente vive todos os dias, um dia após o outro, tentando ser igual ao nosso Jesus. E pastor, e se porventura eu falhar? Levanta, se arrependa e volte para onde não deveria ter saído. Pastor, se porventura eu me desviar, volte para o aprisco de onde você não deveria ter saído. É fato. O que você não pode é morrer vivendo em pecado. O que você não pode é morrer longe do aprisco. O que você não pode é viver
se lambuzando no pecado, porque Jesus diz, ou melhor, João diz, aquele que pratica o pecado transgride a lei. Para terminar, versículo 6, e aí João parece que explica e traz uma resposta para o versículo 4, que eu disse que ele fala de prática contínua, e ele explica. Se ficou alguma dúvida no versículo 4, ele explica, ele diz assim: todo aquele que permanece nele, então todo aquele que permanece em Jesus, todo aquele que habita em Jesus, todo aquele que conhece Jesus, mora em Jesus, vive em Jesus, caminha debaixo das asas de Jesus, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então João esclarece. Se ficou uma dúvida no versículo 4, poxa, cometi um pecado, será que agora deixei de ser filho de Deus, vou para o inferno? Já era, meu nome foi riscado do livro da vida, pastor, devo ser batizado de novo, me tornei filho do diabo? Aí João diz, calma, versículo 6, todo aquele que permanece nele, e ele já tinha falado sobre perseverança na pregação da semana passada, ele diz, filhinhos, agora permanecei nele, para que quando ele se manifestar nós tenhamos confiança e não nos afastemos envergonhados. Então ele já falou de perseverança, ele já falou de permanência. O João sabe que a gente pode escorregar, mas ele diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando, não vive pecando. Então João começou descrevendo um crente, dizendo que o crente, ele é filho de Deus, e ele deve buscar pureza e santidade como Deus é, como Jesus é. Depois ele descreve um pecador, e ele diz, olha, todo aquele que pratica o pecado, vive no pecado, transgride a lei. E agora João traz qual é a condição de um crente quando momentaneamente falha nos caminhos do Senhor. Então ele diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele, e aí ele faz um contraste agora, que vive pecando, não viu, nem o conheceu. Ou seja, aquele que permanece nele não vive pecando, porque é purificado e santificado. Mas aquele que vive pecando, uma coisa é certa, ele nunca viu a Deus, ele conhece só de ouvir falar, ele frequenta a igreja, ele nasceu na igreja, ele foi batizado, talvez ele toma até ceia, ele frequentou EBFs e mais EBFs, ele é filho de pastor, ele é filho de crente, mas ele não viu, ele só conhece de ouvir falar. Já frequentou muitas igrejas, mas ele não conhece, ele segue uma religião, e religião não salva ninguém. Ele segue uma igreja congregacional, presbiteriana, assembleia, mas pouco importa, porque se ele vive pecando, ele não viu Deus, ele não conhece o Senhor Jesus, ele não sabe o quanto custou a vida dele, porque se ele soubesse o que custou a vida dele, ele não viveria pecando. E aí, pastor, o que fazer? João já disse para a gente no capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele diz, filhinhos meus, não pequeis, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo, ele é puro, ele é santo, e o desejo dele é que nós, como seus filhos, possamos reproduzir as suas qualidades. É sempre possível fazer isso? Não, às vezes é muito difícil fazer isso. É fácil? Não. Sempre conseguiremos fazer? Não. Mas qual deve ser a nossa vontade e a nossa atitude? Fazer, cumprir, obedecer, perseverar, insistir, bater a porta, buscar, clamar, porque será concedido, é isso que ele diz. Porque não somos mais controlados pelo pecado, não somos mais controlados pelos nossos desejos, não somos mais controlados pelos nossos vícios, não somos mais controlados por aquilo que nos satisfaz, porque a verdade é, muitas coisas das quais fazíamos lá fora no mundo, nos satisfazia, nos trazia prazer, nos trazia uma momentânea alegria, nos trazia até amizades, popularidade, éramos populares, tínhamos muitos amigos, mas nós não somos mais conduzidos por isso, não somos. Ainda que haja uma luta, ainda que a carne milite com o espírito, eu sei quem é que vence,
Eu sei quem é que manda. Eu sei quem é que conduz a minha vida. Então o pecado, irmãos, ele surge de não permanecer em Cristo. Porque ele diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, se momentaneamente a gente peca, uma coisa é fato, você não permaneceu em Jesus. Porque se você tivesse permanecido nele, você não teria. Uma coisa é certa, você saiu do caminho, ainda que momentaneamente. Porque se você tivesse permanecido no caminho, se você tivesse fitado os seus olhos no autor e consumador da sua fé, se você tivesse feito como o apóstolo Paulo, esqueço-me das coisas que para trás ficam, olho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação e sigo. Se a gente tivesse permanecido no caminho, nós não teríamos cedido à tentação. Mas momentaneamente não permanecemos em Jesus, e por isso que batemos de cara. Jesus é sem pecado, se manifestou para tirar o pecado, e nós que somos filhos dele, devemos buscar todos os dias nos afastar do pecado. Quero terminar, vou fazer algumas aplicações aqui rápidas, mas só lembrar algo que eu falei aqui num velório, e isso sempre vem à minha memória. É muito comum a gente vir num velório e chorar diante do corpo de um conhecido, de um querido e de um familiar nosso. E a gente deve chorar mesmo. Não é proibido chorar não. Mas o que muitas vezes nós esquecemos é que o que levou aquela pessoa ao caixão é o pecado. Como assim, pastor? Está dizendo que o meu parente que morreu era pecador? Não. Eu estou dizendo que desde que o pecado entrou no mundo, o salário do pecado é a morte. Adão e Eva não foram criados para morrer. A morte só nos aflige até hoje porque o pecado entrou no mundo. Tanto é que na vinda de Jesus e na restauração de todas as coisas viveremos eternamente, porque esse era o propósito original de Deus, que vivêssemos eternamente. Mas o salário do pecado é a morte. Então, ainda que hoje sejamos perdoados pelo sangue de Jesus, o salário vai chegar, a conta ainda vai chegar. Então, o que eu quero te trazer à memória? Todas as vezes que a gente chora a morte de um querido nosso, a gente tem que lembrar, foi o pecado que trouxe a morte das pessoas. É o pecado que causa a morte das pessoas. Não estou dizendo que aquela pessoa morreu porque cometeu um pecado. E pecou, morreu. Tem pessoas que pode até ser que aconteça, pode até ser que haja essa relação em alguns casos, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que vamos supor que morra um crente aqui muito santo, aqui da igreja, muito santo, fiel, fervoroso em oração, que se desvia do mal, e ele venha morrer. A morte daquele crente, inclusive, é por causa do pecado. Porque se o pecado não tivesse entrado no mundo, aquele crente não haveria de morrer. Então, irmãos, não brinque com aquilo que tem matado os seus familiares. Não viva praticando aquilo que tem matado as pessoas que você ama. De nada adianta vir aqui num velório e chorar. E quando chegar da porta para fora, começar a brincar com aquilo que acabou de matar a pessoa que você chorou. É até, em certo sentido, banalizar a morte das pessoas. Se eu choro a morte de alguém e depois eu vou me deleitar no pecado, eu estou banalizando a morte daquela pessoa. É como se eu estivesse mudando de time, é como se eu estivesse sendo um traidor. Eu chorei a morte daquela pessoa, mas depois eu vou me juntar com o pecado. Eu vou me deitar com o pecado. Como isso? Eu acabei de chorar a morte de alguém e agora eu estou me unindo àquilo que causou a morte daquela pessoa. É banalizar a morte daquela pessoa. Vamos terminar. 4 aplicações rápidas. Vejam, queridos, foi assim que a gente começou a pregação. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido. E aí eu quero voltar lá no início e falar. Eu disse, irmãos, voltem a olhar a Deus com aquele brilho nos olhos. Voltem a sentir no coração aquela palpitação. Peçam para Deus para você voltar a sentir os seus olhos marejar, seus olhos ficarem cheios de lágrimas quando você ouvir a voz dele, ou quando você sentir o Espírito Santo. Peça a Deus para você voltar a ficar emocionado quando você sentir a presença dele, porque ele ainda é o Pai, e ele ainda nos tem amado e concedido todos os dias o amor dele. Vejam que grande amor. Vejam Jesus. Segundo, na eternidade,
seremos como Ele é. Hoje, só nos basta obedecê-lo, esperar e confiar. Como vai ser? Não sei. Mas a Bíblia diz que eu vou estar com Ele e que eu serei como Ele é. Certo? Terceiro ponto. Jesus veio para tirar o pecado do seu povo. Não é isso que diz Mateus no capítulo 1, quando o anjo diz para Maria qual seria o nome de Jesus? Diz, ele se chamará Jesus, porque ele tirará o pecado do seu povo. Então, se ele veio tirar o pecado do seu povo, quem sou eu para ficar acrescentando o pecado? Quem sou eu para ficar buscando o pecado e vivendo no pecado? Certo? Não estou aqui para invalidar a obra do meu Jesus. Todavia, se pecares, tem um advogado junto ao Pai, não esqueça, tá? Se de um lado a gente não deve banalizar o pecado e brincar com o pecado, é sempre bom falar isso. De outro lado, a gente também não deve super exaltar o pecado a ponto de achar que o pecado tem poder sobre a nossa vida. Então uma coisa é, não brinque com o pecado, não banalize o pecado, não viva praticando o pecado. Outra coisa é, caiu no pecado, irmão? Levanta, lembre-se quem você é, não se prostre, não se entregue ao pecado. Lembre-se que o sangue de Jesus tem poder. Então, fuja dos dois extremos, banalizar o pecado ou se entregar ao pecado. Ah, o pecado é mais forte que eu, pastor. A carne é fraca. Vai acordar no inferno. Quarto ponto, para terminar. Se permanecemos nele, temos a confiança, temos a promessa, temos a certeza de que chegaremos lá. Talvez, irmãos, com algumas feridas, talvez com alguns machucadinhos, talvez apanhando um pouco, com alguns puxões de orelha, cansados às vezes, mas uma coisa é certa: se permanecemos nele, chegaremos lá. Nem que necessário seja que ele nos pegue no colo, nos leve para casa. Não é isso que diz a parábola da ovelha perdida? Diz que o pastor chega lá, ele não diz, vamos, volta. Ele pega a ovelha, agarra nas patas, joga no ombro e leva para o aprisco. Talvez aquela ovelha não tivesse nem força para voltar. Talvez aquela ovelha não tivesse nem mais condições de caminhar de volta para o aprisco. Mas uma coisa é certa: se permanecermos nele, chegaremos lá naquele grande dia. Amém? Vamos terminar? Fiquem de pé.